Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gisele Reis, vou contar como foi a semana aqui na Corte. Olá, pessoal. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, e ao lado do Mauro, eu vou fazer os comentários jurídicos acerca das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal durante esta semana. Então vamos lá, Gi, vamos começar com um destaque antes da sessão plenária. Na quarta-feira, depois da primeira parte do julgamento da questão do marco temporal, que a gente vai comentar logo a seguir, os ministros lançaram um livro e um documentário sobre os atentados, atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. O foco do material é a invasão do prédio, por óbvio, no dia que a ministra Rosa Weber tem chamado de o dia da infâmia. O livro e o documentário retratam a reconstrução e a restauração das obras de arte destruídas e mostram a sessão de abertura do ano judiciário de 2023, que foi realizado no plenário já totalmente reconstruído. Trazem ainda relatos de ministros, servidores, colaboradores sobre os atentados e a reconstrução do prédio. É isso mesmo, o documentário está bem impactante, eu já tive a oportunidade de vê-lo, né? Inclusive indico que todos possam acessar a página do STF, ter acesso, realmente vale a pena. Conta com diversos depoimentos importantes, né, sobre a visão que cada um teve, né, tanto servidores como colaboradores, ministros, ao se deparar com aquele ato de tamanho vandalismo e de tamanha violência, né, contra a justiça, contra a democracia. E a ministra Rosa Weber, durante a sua gestão, ela fez questão de sempre relembrar esta data e agora, né, tudo documentado, tanto na forma de vídeo quanto no livro, para criar exatamente a memória do que aconteceu, porque é um fato que vai ficar marcado para a história da democracia brasileira, e não só do Supremo Tribunal Federal, como em relação a todos os demais poderes da República. E esse documentário ele vai registrar, ele vai ali contar, né, reconstruir a dinâmica de atos daquele dia, 8 de janeiro, até a restauração plena do Supremo Tribunal Federal. E o que ele demonstra, inclusive, é que a finalidade que era, né, de abalar a estrutura da democracia e do Supremo Tribunal Federal acabou refletindo um efeito diverso, completamente inverso. Fortaleceu a democracia. Foi por isso, inclusive, que foi lançada esta campanha Democracia Inabalada. Que é citada, inclusive, no material, no livro e no documentário, né? É, sim. E a ministra até coloca, né, assim, dentro das palavras que contém ali no livro, no sentido de que uma sociedade sem história é uma sociedade sem memória, né? Então, esse livro é para trazer a memória, a lembrança de que o Supremo ressurgiu, a democracia ressurgiu com uma força muito maior. Então, realmente, vale a pena dar uma conferida. Inclusive, eu vou dar um spoilerzinho, porque durante a narração ali do documentário, nos primeiros momentos, né, quando são narrados ali os atos antidemocráticos, tem cenas muito impactantes, inclusive, né, assim, cenas inéditas, né, inclusive em relação a tudo o que aconteceu naquele dia. E ele é todo em preto e branco, né? E conforme o Supremo Tribunal Federal vai ali trabalhando, reconstruindo, e tudo se monta um grupo de trabalho para a restauração completa, né? Tanto é que eu acho que a simbologia maior dessa democracia inabalada é quando a ministra Rosa Weber consegue fazer a abertura do ano judiciário, né? Que foi o primeiro dia útil de fevereiro, ou seja, quase menos de um mês depois dos atos antidemocráticos, e o plenário completamente reconstruído, pronto para poder promover aí o julgamento das ações que são tão importantes e que chegam ao STF. A ministra prometeu isso logo lá no dia seguinte, se não me engano, aos atentados, né? O atentado aos prédios aqui dos três poderes, e ela já disse que o ano judiciário começaria no plenário já reconstruído. E aí é bonito porque o documentário, também do que eu vi, assim, mostra as pessoas, né? Os profissionais, os servidores, os ministros, os colaboradores que estavam no dia, chegaram no dia seguinte, viram a destruição, pessoas que participaram da reconstrução de tudo que foi
foi feito aqui nesse período, assim, e muita emoção, né, você vê, e como você mesmo diz, muita garra, parece que despertou nas pessoas a vontade de garantir a democracia, garantir as instituições, né, isso fica muito marcado. Sim, com certeza, até mesmo para gente que todo dia está aqui, como foi duro, né, logo depois que o Supremo reabriu as portas, a gente passar ali pela Praça dos Três Poderes e verificar tamanha barbaridade. E é até importante também mencionar, Mauro, que até em relação, existe um compromisso da ministra e de todas as instituições democráticas, no sentido de que as pessoas respondam por todos os atos que foram praticados. Sem dúvida. Tanto que a ministra já convocou esta semana, ela convocou nesta semana, sessões para depois do feriado, serão realizadas sessões extraordinárias no dia 13 e 14 de setembro, pela manhã. Então, 13 e 14 de setembro, nós vamos ter sessão durante o dia inteiro. De manhã e à tarde, na quarta de manhã e à tarde na quinta. Exatamente. E na quarta de manhã e na quinta de manhã, haverá, essas convocações foram, na verdade, para possibilitar o julgamento das primeiras ações penais apresentadas para responsabilizar alguns réus dos atos antidemocráticos. Então, são ações penais que serão julgadas, então, já nos dias 13 e 14, sessão convocada, sessão extraordinária. Mais uma resposta, então, do Supremo, mantendo, garantindo a democracia e, né, a justiça. É isso aí. Vamos acompanhar. Vamos para o plenário, então, Gi. Na sessão de quarta-feira, o plenário retomou o julgamento do recurso que trata daquela chamada tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. É aquela tese que diz que grupos indígenas só têm direito às terras que eles ocupavam no dia 5, terras tradicionais, que eles ocupavam no dia 5 de outubro de 1988, que é quando foi lançada a Constituição de 88. Né? Se não tivessem lá naquele momento, eles não têm direito a essa terra. Até o momento, a gente já tem 4 votos contra essa tese, não é isso, Gi? É isso aí. É um julgamento extremamente importante, né, para toda a sociedade, envolve interesses indígenas de um lado, por outro lado, interesses de ruralistas, e é um tema que sempre gerou muito debate, né? O Supremo Tribunal Federal não é a primeira vez que analisa esse tipo de temática, inclusive um dos julgamentos que tem sido citado a todo momento, né, durante a análise deste recurso extraordinário, é o julgamento que ocorreu em 2009, no caso Raposa Serra do Sol, que fica no Monte Roraima, e naquela época o Supremo Tribunal Federal definiu que somente os indígenas e a comunidade indígena que realmente estava na posse da terra, na data da promulgação da Constituição, é que teriam direito a essas terras, a demarcação dessas terras. E foi lançado também umas 19 condicionantes e tal, só que esta decisão não possui o chamado efeito vinculante. Era uma PET que estava sendo julgado, não era isso? É, a PET 3388, para ser mais precisa. Então, naquela ocasião, aquele julgamento, ele serviu para resolver aquele caso concreto. É claro que sinalizou o entendimento da Suprema Corte. A jurisprudência ela é formada quando se tem vários julgamentos sobre o mesmo tema. Neste caso, foi um julgamento ali que acabou direcionando alguns outros julgamentos, mas não tem aquela reprodução obrigatória como se tem quando se analisa um recurso extraordinário, que tem repercussão geral, que a gente sempre diz aqui que quando tem repercussão geral significa que aquele caso que foi discutido, a tese que é elaborada deve ser replicada obrigatoriamente pelos demais tribunais, pelos demais órgãos do Poder Judiciário e nas demais instâncias brasileiras. Então, agora o Supremo terá a oportunidade de definir essa questão a partir desse Instituto da Repercussão Geral, que tem esse caráter vinculante. E a grande questão aqui que nós vemos, agora nós temos também uma composição diferenciada, sim, claro, né? Alguns ministros são os mesmos daquela época, mas muitos não são. Ministro Gilmar Mendes e ministra Carmen Lúcia, talvez os únicos daquela época que estavam... Eu acredito que sim. Ministro Dias Toffoli, não, ainda não estava o ministro Dias Toffoli, era Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Então, o Supremo agora, com uma nova composição, né, vai enfrentar esse tema, e é um tema que traz aí 2 grandes teses. Uma tese é a chamada tese do fato indígena, que é a tese do marco temporal. Inclusive, esse conceito, o marco temporal, foi definido na época da Raposa Serra do Sol, né? Que é exatamente esse que leva em consideração a posse física, ou seja, tem que estar na terra, ou tem que demonstrar que a terra estava em conflito na época
de 5 de outubro de 1988. Este é o requisito primordial para esta tese, marco temporal, também chamada de fato indígena. A outra tese é a chamada tese do indigenato, que significa dizer o seguinte, a Constituição Federal assegura esse direito aos povos originários, mas esse direito ele existe muito antes, inclusive, da própria instituição do Estado, antes da Constituição Federal, né? Eles eram donos de tudo. Então, assim, o direito que eles têm deve ser apenas declarado pela União. E a partir dessa declaração, né, que se tem a demarcação e tal, a demarcação ela é mais um procedimento declaratório. Sim. Todos os ministros até agora entendem que é uma posse diferente da posse civil, né? A posse civil, aquela que você tem sobre um carro, sobre uma propriedade. Esta posse ela é uma posse indígena, prevista na Constituição Federal, mas pela tese que tem prevalecido, né, no plenário do Supremo Tribunal Federal, embora a gente tenha várias decisões ainda nesses 4 votos que foram dados, há alguns pontos, né, que divergem entre si, mas no principal, que é quanto ao afastamento do marco temporal, nós já temos, portanto, esses 4 votos no sentido de que o que deve ser considerado é a íntima relação, né, do indígena com aquela terra, mesmo que na época da Constituição ele não estivesse ali ocupando fisicamente aquelas terras. E que isso, na verdade, é uma garantia dos direitos fundamentais dessa população, vulnerabilizada ao longo dos anos, e que foram expulsos de suas terras, e que não seria possível, né, exigir deste grupo o ajuizamento de ações, de notificações, para demonstrar, por exemplo, o conflito ali entre a questão da posse das terras. As terras indígenas, elas são de propriedade da União, mas a posse, o usufruto, ela fica ali restrita às comunidades indígenas, aos povos originários, e a Constituição Federal, ela traz uma série de regramentos, e esta decisão do STF, ela vai exatamente definir qual é o estatuto jurídico constitucional acerca da posse e da demarcação dessas terras indígenas. Então, é um julgamento bastante aguardado, mais de 200 processos estão suspensos, aguardando a decisão do STF em relação a esse tema, e há um outro processo, inclusive na pauta, que também questiona questões indígenas e que os ministros até estão discutindo sobre a questão de incluir ou não neste recurso extraordinário a possibilidade de definição de uma possível indenização para os possuidores de boa-fé. Então, algumas questões ainda estão sendo construídas. Porque no caso que está sendo julgado no RE, no caso concreto, não existe, né, fazendeiros ali, é uma entidade do Estado, né, do meio ambiente, que está requerendo aquela área, né? É uma fundação de Santa Catarina que diz o seguinte, que aquela área foi invadida pelos índios, inclusive seriam índios, o nome da área é Ibirama Laclano, e a comunidade indígena, salvo engano, são os povos Xocleng. Mas acredito que tem outros também ali envolvidos. E aí, coincidentemente, essa área também está sendo discutida num outro processo, mas aí a questão é um pouco diferenciada. Neste recurso extraordinário em especial, que estava com vista, né, do ministro André Mendonça, inclusive o julgamento foi retomado com a apresentação do voto vista dele, que foi, inclusive, favorável, né, à tese do marco temporal. Sim. E então, neste recurso extraordinário, há uma reivindicação de uma fundação estadual que reivindica a propriedade, né, daquele terreno, argumentando que o processo demarcatório não havia ainda sido concluído, embora já tivesse um laudo antropológico e tal, demonstrando que aquela região, de fato, é uma região tradicionalmente ali daquela comunidade indígena. Então, é um julgamento que sugere ainda bastante debate. Muitos ministros ainda precisam votar, né? Nós temos 5 ministros, né? Faltam 5 ministros ainda para votar. A gente tem 6 votos, 4 são favoráveis à possibilidade de não se limitar, né, a esta data, ou seja, em qualquer época é possível reconhecer, né, a posse de comunidades tradicionais, e 2 ministros, por enquanto, são a favor do marco temporal, que tem que ser necessariamente na data do dia 5 de outubro. Então, a grande questão é saber se mantém o entendimento do STF, né, em relação ao caso Raposa Serra do Sol, ou se é a hora do Supremo revisitar
tudo aquilo que foi decidido por ocasião do julgamento da Raposa, e agora trazendo aí elementos, inclusive com o amadurecimento do impacto daquela decisão, né, em relação a comunidades tradicionais. E agora sim com repercussão geral. Com agora repercussão uma geral. Decisão que vai valer para realmente, né, vai resolver não outros só casos. O caso concreto, como também vai dar ali todo o que deverá ser seguido para esse processo de demarcação de terras indígenas. Então foi isso, a sessão da quarta e da quinta foi tomada, né, com esse julgamento, com os votos proferidos, e o caso volta agora a plenário no dia 20, né? A Exatamente. ministra já marcou para o dia 20, então vamos aguardar a retomada. No plenário virtual, Gi, vamos destacar aqui que o Supremo fixou um prazo até 30 de junho de 2025 para que o Congresso Nacional edite uma lei complementar, como manda a Constituição, para revisar a distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada unidade da federação. Foi uma decisão unânime, seguindo o voto do relator, que é o ministro Luiz Fux. Explica para a gente essa... Pois é, Mauro, olha só, a Constituição Federal, ela estabelece ali a composição da Câmara dos Deputados, que são 513, né, deputados federais, e existe uma distribuição desses deputados entre tanto os estados e o Distrito Federal. Então tem um número mínimo de 8 e um número máximo de 70. Só que o próprio texto constitucional estabelece que esse número total de deputados, né, ele deveria ser estabelecido por uma lei complementar. Só que esta lei complementar, ela nunca foi estabelecida. Então, o que o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar foi exatamente esta omissão do Congresso Nacional em não editar uma lei complementar que pudesse efetivamente dispor sobre a distribuição dessas cadeiras. E isso foi, inclusive, argumentado porque poderia estar prejudicando, como de fato prejudica, a representação. Ela acaba se tornando uma representação assimétrica, ao invés de estar ali o número de deputados intimamente ligado ao número da população, né, existente no Estado ou no Distrito Federal. Se você não tem essa regulamentação, fica uma representação diferenciada. Alguns estados cresceram, né, a população, Sim. Outros diminuíram e não houve uma revisão disso desde lá. Não houve uma revisão. Exatamente. O que se tem, na verdade, é que a ausência desta edição, né, pelo Congresso Nacional, que disciplinaria esta representação de deputados, gerou essa... ficaria até mesmo disfuncional, né, porque você teria estados que poderiam estar representados com o maior número de deputados federais e que estão subrepresentados na Câmara por conta da ausência dessa legislação. Então, a distribuição, ela acabou acontecendo em 1993 por uma lei complementar, mas em 1993. Só que a legislação estabelece que isso deveria ser revisionado periodicamente. Então, a lei complementar ocorreu, mas em 1993, e não houve essa revisão ao longo dos anos. Então, há mais de... 30 anos. Mais de 30 nós anos. Estamos exatamente, 30 anos. Com uma Câmara que representa a população, a proporcionalidade da população de 30 anos atrás, que com certeza teve mudanças, né? Exatamente. E aí, o que o ministro, inclusive, determinou, né, e o plenário virtual estabeleceu, foi esse prazo de 30 de junho de 2025 para que o Congresso Nacional edite uma lei complementar, na forma como está previsto na Constituição Federal, que permita revisar essa distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada unidade da federação. Mas também estabeleceu o seguinte: se não houver, né, o cumprimento deste prazo por parte do Congresso Nacional, né, e aí a omissão acabar persistindo, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar até 1º de outubro de 2025 o número de deputados federais de cada estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027. Bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais. Então, há essa determinação, né, tem esse prazo estabelecido pelo plenário virtual, e não
observando esse prazo, o TSE terá que tomar as providências, levando em consideração o último censo. O censo de 2022. Que aí agora teremos, então, uma representatividade proporcional à realidade atual do país. Né? Exatamente. Muito bom. Ainda no plenário virtual, os ministros firmaram o entendimento de que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública. A decisão foi por maioria no julgamento de uma DPF ajuizada pela Associação das Guardas Municipais do Brasil. A entidade dizia que decisões judiciais não estavam seguindo esse entendimento, o que afetava o exercício das atribuições das guardas municipais e comprometendo a segurança jurídica. Esse argumento acabou sendo acolhido, né, Gi? Acabou sendo acolhido porque eles mencionaram... A grande discussão é porque o artigo 144 da Constituição Federal, ele traz ali o sistema de segurança pública, né? E o sistema de segurança pública, ele tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos o Corpo de Bombeiros Militar, e lá no parágrafo 8º, fala das guardas municipais. Então, em razão dela não estar ali prevista nos incisos, como as demais forças, entendeu-se que poderia haver algum tipo de questionamento acerca da sua consideração como integrante do sistema de segurança pública. O ministro considerou que fazem parte, sim, né, do sistema de segurança pública. Houve, nesse caso, um julgamento por maioria, prevaleceu o voto do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e ele trouxe que entre as atribuições da Guarda Municipal está prevenir, inibir, coibir pela presença e vigilância infrações penais ou administrativas e também atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Então, ele destacou que esse tipo de atuação, ela é típica, sim, da segurança pública. Então, e da importância, houve também um destaque do ministro, da importância dos órgãos, né, todos envolvidos da segurança pública, trabalharem com a união de esforços entre si, né, para o combate à criminalidade de um modo geral, que hoje em dia tem crescido de forma tão organizada e violenta. Então, não se justificaria não considerá-los como integrantes da segurança pública. Então, foi nesse sentido que prevaleceu a decisão, né, considerando os guardas municipais como integrantes do sistema de segurança pública. Agora, vale lembrar que cada integrante da segurança pública tem sua área de atribuição. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar integra a segurança pública, mas ele não pratica atos da Polícia Civil. A Polícia Civil não pratica atos que são de atribuição da Polícia Militar. E com essa decisão também não se está criando um policial municipal. Eles continuam sendo guardas municipais, né? E a atuação é diferente da Polícia Estadual. Integrando esse grande sistema. Que esse grande sistema que precisa, inclusive, se conectar para o efetivo combate à criminalidade. Cada um com a sua atribuição, como você está explicando. Não é criar a polícia, então. Fica bem claro isso. Muito bom. Ainda no plenário virtual, o Supremo validou dispositivos da Lei de Biossegurança que estabelecem normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, chamados transgênicos, né? E os seus derivados. A autora da ação é a PGR. Ela dizia que, ao centralizar a fiscalização e a regulamentação sobre o desenvolvimento e uso desses transgênicos, a lei acabou limitando a competência comum de estados sobre a matéria, reduzindo a proteção ao meio ambiente. Mas não foi isso que o Supremo entendeu. Não, inclusive ele afastou essa questão desta competência, porque a matéria deveria ser tratada de forma geral, né? Não seria possível, nesse caso, ter normas estaduais tratando de um aspecto, e daí a importância de uma legislação realmente federal para que a matéria seja tratada de maneira uniforme perante todo o estado, perante todo o país, né, de certa forma. E eles impugnavam também a centralização numa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para a fiscalização e normatização do desenvolvimento e uso de organismos geneticamente modificados. Então, houve o afastamento dos dois argumentos, tanto em relação à chamada inconstitucionalidade formal, porque o que o ministro, inclusive, considerou neste caso foi que, ao analisar a matéria, ele verificou que essas normas de segurança
segurança e esses mecanismos de fiscalização dessas atividades, elas impõem um tratamento realmente linear no território nacional. Então, eles precisam ser tratados de uma maneira única, sem quaisquer distinções em relação aos estados. Então, quanto a essa questão da inconstitucionalidade formal, ele afastou. E também afastou, ele entendeu que este órgão é um órgão técnico que tem competência para atuar adequadamente, né? Até porque ele possui uma estrutura qualificada, uma estrutura técnica qualificada, e ele pode realmente analisar e submeter e fiscalizar essas propostas de organismos geneticamente modificados. Então, houve, portanto, a improcedência dos pedidos, declarando a constitucionalidade da legislação nos pontos em que foram atacados. Então, o que o ministro está dizendo é que o tratamento que tem que se dar a essa regulamentação, ele não tem diferenças por estados que até permitisse, que justificasse estados legislarem de forma diferente. Tem que ser uma legislação nacional para todo o país, e esse órgão, o Supremo considerou que é competente, que tem qualificação para fazer esse trabalho. Perfeito. É isso mesmo, Mauro. Tá bom. Decisão individual, Gi. Uma decisão emblemática essa semana foi tomada pelo ministro Luiz Fux. Ele suspendeu uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que instituiu o dia 8 de janeiro, que a gente falou agora há pouco no começo do episódio, como o Dia do Patriota. A norma até já foi revogada. Eu fui pesquisar lá na Câmara Municipal, no site deles. A Câmara, né, já revogou, o prefeito já sancionou essa revogação, mas é importante a gente marcar essa decisão, porque já foi mais uma resposta do Supremo rápida, não permitindo que se crie uma lei que exalte atos de vandalismo, posicionamentos contra o Estado Democrático de Direito, né? Com certeza. Inclusive, no voto do ministro, ele chama esse tipo de atividade legislativa, né, como um ato de legisladores irresponsáveis, né? Porque não se tem como, ainda que os estados e os municípios tenham uma certa liberdade discricionária quanto à edição de leis e atos normativos, você precisa respeitar a lei maior, que é a Constituição Federal. E a base, né, do Estado brasileiro é a democracia. Então, não se pode exaltar este tipo de ato, né, praticado no dia 8 de janeiro como um ato patriótico. Então, assim, embora tenha havido ali uma tentativa, né, de amor à pátria, no sentido de querer editar esta lei, mas isso, na verdade, mascara, né, uma exaltação a atos de violência, o que não é permitido pela Constituição, e nem é possível de se admitir que se legisle fazendo exaltação a atos tão violentos como os que aconteceram no dia 8 de janeiro. Mais uma resposta rápida do Supremo, sempre mantendo essa ideia da democracia inabalada e atos violentos nunca mais, que a ministra Rosa sempre, né, relembrando o fato para que isso nunca mais volte a acontecer. É isso, Mauro. E o que vem por aí, Gi? Eu vi que na quarta a gente tem um julgamento sobre terras de quilombolas, é isso? Esse processo, inclusive, já tem algum tempo que ele está na pauta, né, do Supremo Tribunal Federal. E nós temos, na verdade, uma pauta na semana que vem, que nós só vamos ter sessão na quarta-feira, né, a sessão do plenário físico na quarta-feira, plenário virtual normalmente. Temos também sessão da primeira turma na terça-feira, mas na quarta-feira nós vamos ter 5 itens na pauta, e temos esse que você mencionou, que discute marco temporal também, só que em relação a essas comunidades de fundo e fecho de pasto, que essas comunidades estão localizadas no semiárido da Bahia, e lá uma legislação estadual instituiu também um marco temporal. Então, qualquer comunidade que não tenha ali feito o processo de regularização das terras dentro daquele período específico determinado pela legislação estadual, estariam impedidas de serem reconhecidas, né? Então, o Supremo também analisa essa questão do marco temporal nessa situação dessas comunidades específicas. Tem também um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre representatividade sindical de micro e pequenas empresas, micro e pequenas indústrias artesanais, né? Especificamente indústrias artesanais.
e a fixação de tese referente a um processo que tratou sobre concurso público, direito à nomeação, e consta também, pelo menos até agora, ali uma proclamação de resultado em relação ao julgamento que tratou sobre portos secos. São esses os itens previstos para análise na próxima semana. Importante, a gente sempre lembra, é uma previsão, né? De julgamentos, nem sempre se consegue julgar tudo que está naquela pauta. Há uma expectativa de julgamento, a gente sabe, né, que às vezes a ministra acaba, ela quem define a pauta, né, de julgamento do plenário, e às vezes é chamado um julgamento que acaba pelo teor ali da matéria, que é uma matéria de maior complexidade, claro. Exige ali um debate maior, né? Então a ministra, pode acontecer de um tema ser chamado a julgamento e não dá tempo dos outros. É por isso que tem sido muito comum, né, na pauta de quinta, né? No caso, na semana que vem nós não vamos ter, porque é feriado, mas nas pautas de quinta-feira ela deixa para os processos remanescentes ou algum outro que surgir. É isso. Fechamos, né, Gi? Fechamos. Foi uma semana bem produtiva, inclusive, né? Com diversas decisões importantes, né? Esses lançamentos aí, tanto do livro, do documentário, já a expectativa do julgamento das primeiras ações penais, ou seja, já houve a convocação dessa sessão extraordinária, e o marco temporal também, um julgamento bastante aguardado, né? O Supremo prossegue em mais alguns votos que foram lançados, votos expressivos, então, por enquanto, prevalecendo, né, o afastamento do marco temporal. É isso. Obrigado pelas explicações, Gi. Agradeço eu. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando que os episódios do Podcast Supremo na Semana ficam disponíveis em vídeo no YouTube do STF e em áudio nos agregadores de podcast também. Até lá, até a próxima e obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Até a próxima.